Olá, pessoal. Boa noite. Bem-vindos a mais um Sem Maquiagem. Ana Paula, bem-vinda aqui novamente Boa nessa noite. jornada. Bem-vindo, Davi Carvalho. Boa Obrigado noite. por estar aqui conosco Boa noite. para falarmos sobre ESG, sustentabilidade em alta gestão e no ambiente corporativo. Boa noite, Davi. Que prazer enorme tê-lo aqui. Eu vou começar, Rafael, perguntando para você que você nos conte um pouco sobre a sua trajetória profissional, pessoal, o que você achar interessante para colocar para a gente aqui no Sem Maquiagem. Bom, boa noite para todo mundo. É realmente um prazer estar aqui. Eu acho que talvez eu começaria contando um pouco essa trajetória que eu girei em muitos países, né? Eu morei no Brasil, nos Estados Unidos, na França, na Itália e temporariamente na Inglaterra, na Suíça. Vou dizer que eu tive sorte de morar em cidades muito boas. São Paulo, Nova York, Paris, Roma, depois Londres, Zurique. Isso eu acho que foi talvez a coluna vertebral da minha vida dos dois lados, pessoal e profissional. O trabalho foi me levando de um lado para o outro, sempre esse trabalho corporativo, sempre como executivo, até o início de 2019, quando, voltando para a Itália, eu acabei iniciando um trabalho de consultoria, um trabalho em M&As, com fundos e tal, um pouco diferente, mas sempre muito ligado a esses projetos corporativos. Na maior parte desse período também na parte de personal care e beauty. Que bacana. Mas você já passou por grandes empresas, não, Davi? Como Revlon, Sim, eu trabalhei muitos anos na Johnson, trabalhei depois vários anos na Revlon, tive vários anos com a Revlon em Nova York. Com a Johnson eu trabalhei no Brasil, trabalhei nos Estados Unidos, trabalhei na França, trabalhei na Itália. Depois a Inglaterra e a Suíça foram projetos pessoais mais na área de consultoria. E recentemente tive também com a Maesa, que é uma incubator company do grupo Bain Capital, por um pouco mais de um ano, morando em Roma, trabalhando com o escritório em Paris, fazendo ida e volta toda Semanalmente? Semanalmente, sim, semanalmente. Nossa. Eu viajei bastante. Eu devia ter anotado desde o início da minha vida quanto tempo eu fiquei no ar, sem os pés na terra. E no Brasil também você morou muito tempo. Eu morei no Brasil até o final até 27 anos, mais ou menos, de idade. Uhum. Saí do Brasil, já estou fora do Brasil há algumas boas décadas. Fui para os Estados Unidos com a Johnson para fazer um programa de um ano. Eu deveria voltar depois de um ano. E aí me fizeram uma proposta lá e eu fiquei e nunca mais voltei. Nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos. Depois de ir lá com a Johnson, eu fui para Paris, fui para Roma, fiquei em Roma, voltei para Paris, voltei para Roma e fui para Barcelona. Tive também em Barcelona, vivi um ano e meio em Barcelona, tinha esquecido esse também, e depois Nova York e voltei para a Itália. Agora eu trabalho muito em vários lugares do mundo, projetos até a maior parte fora da Itália, mas eu estou com a minha base junto com a minha família em Roma. Eu sou casado, acabamos de fazer em junho 30 anos de casado. Uau. Que bacana! Que bacana, que bacana. Muito bacana. Uma boa viagem fizemos viagem. juntos, Obviamente, minha esposa fez bastante sacrifício com todas essas mudanças, né? Mas teve uma coisa que ela fala sempre também, a oportunidade de depois estar com nossos filhos. Claro. Eu tenho 2 filhos, uma jornalista que mora em Roma, Isabela, e meu filho Luca está terminando arquitetura em Londres. Que bacana. Os dois escolheram uma profissão completamente diferente. Devem ter visto a pressão e o estresse de ser um executivo. Não, mas é interessante isso que você comenta, a tua família, porque, na verdade, se você não tiver parceria com a tua família, um amor incondicional que a família te dá de suporte, de apoio, é muito difícil viver uma vida por 30 anos juntos, morando em tantos lugares diferentes, na verdade. E acho que tem que ter essa parceria de família. É muito importante, né? Eu diria que a família é um ponto, é uma coluna de sustentação extremamente importante. É um pilar de toda essa vida internacional, não tenha dúvida. No meu período com a Revlon em Nova York, eu trabalhava em Nova York e a minha família morava em Roma. Eu fazia ida e volta 2 a 3 vezes por mês. Fiz isso por quase 4 anos. Porque os nossos filhos estavam no
no colegial, era um momento Sim. muito Delicado, né? para fazer uma mudança e para Sim. Nova York, que é um ambiente completamente diferente. Nós tomamos essa decisão e ali era importante realmente. A família, na minha Permanecer opinião, num local. o núcleo familiar, ter uma família sólida nesse momento todo também de mudanças, né? A minha filha, na verdade, ela nasceu em Paris, ela foi para Roma, voltou para Paris, foi para Roma, foi estudar em Londres, foi estudar em Paris e voltou para Roma. Ela tem 25 anos e já girou tudo isso aí, entendeu? Então, esse contato sempre com a família, tal, na minha opinião, é uma coisa fundamental. Davi, me conta um pouco da sua vida pessoal, da sua vida, do seu estilo de vida, o que você faz. Conta pra gente. Bom, eu, na verdade, gosto de viver a vida. Tive uma oportunidade interessante de morar em vários lugares e sempre aproveitei muito em todos os lugares que eu morei. Eu tenho essa filosofia do work hard, live hard. Entendeu? Eu trabalhei sempre muito duro, vim de uma geração que trabalhava muito duro, chegava cedo no escritório, saía tarde, punha muito empenho, mas que também aproveitava bastante a vida. E eu aproveitei realmente muito, aproveitei muito com a minha esposa quando era solteiro e mesmo depois como família, aproveitamos muito a nossa vida, tivemos essa oportunidade privilegiada de poder aproveitar em cidades fantásticas do mundo, né? Eu sou uma pessoa que gosto muito de esporte. E o que você faz? Sempre fiz bastante. Bom, eu fiz bastante corrida, futebol, esportes que agora com a idade vão ficando um pouco mais difícil. Hoje eu faço bicicleta, eu gosto de natação, esportes talvez de menos impacto, né? Sim. Saio bastante em Roma, tem uma ciclovia que corta a cidade no meio. Quem estiver ouvindo e estiver em Roma, pega a bicicleta, porque faz todo o Lungotevere, o Rio Tevere. Dá para ir de norte a sul, dá para ir até o mar, é espetacular. É uma dica que eu dou. Então, eu gosto bastante da parte de esporte. Eu acho que isso é uma parte importante de manter o equilíbrio na vida também, né? Sim. E faço bastante esporte porque eu adoro comer e beber. Estou num país que, obviamente, é fundamental para isso. Gosto bastante de comer, beber, cozinhar. E o que você gosta mais de cozinhar? A Itália proporciona... Bom, estando há muito tempo na Itália, obviamente, pasta, né? Massa aqui no Brasil. Massa. Eu gosto de cozinhar bastante massa, da mais simples à mais sofisticada, né? Eu gosto bastante uma coisa que é bem italiana, né? O sair para comprar os ingredientes, porque a cozinha italiana não é uma grande cozinha de preparação. Eu acho que a cozinha francesa é uma cozinha mais de preparação. A cozinha italiana é uma cozinha dos ingredientes, daquela combinação dos ingredientes estarem frescos, dos ingredientes estarem, né? E o prazer de sair de manhã para comprar aqueles ingredientes e fazer o almoço, para mim é uma coisa enorme. Então, isso é um pouco o reassunto dos meus grandes interesses. Passar o tempo com a família, comer, beber e fazer esporte. Bom, vamos conversar um pouco sobre autogestão, ambiente corporativo e ESG. Na verdade, o tópico da nossa conversa de hoje. Conta um pouco para a gente como é que está esse ambiente hoje nas empresas, dentro desse momento que tanto se fala de ESG, de sustentabilidade, economia circular, formas de energia sustentáveis. Né? Conta um pouco para a gente isso. Como é que está lá na Europa, nos Estados Unidos? Qual é a visão? Fala para o nosso público do Sem Maquiagem, Davi. Eu vou me focalizar um pouco mais nessa área de consumer, personal care, beauty, que é onde eu tenho mais contato e mais expertise. É óbvio que esse assunto é um assunto extremamente importante. Esse assunto é um assunto que está na pauta de todo mundo, é uma prioridade para todo mundo. Isso não tem a menor dúvida. Obviamente que tem dentro de toda a ESG, tem algumas diferenças, não de como isso está sendo abordado. Agora, o outro lado dessa medalha é que eu acho que a maior parte das empresas não tem uma estratégia clara, não tem uma ideia muito clara do que quer fazer, não tem um plano muito claro atrás, porque não tem uma estratégia clara, não tem objetivos claros. Então, aqui eu acho que, de um lado eu diria, continuem nessa estrada, mas do outro lado eu acho que precisa de coisas mais concretas. As empresas precisam entender melhor qual é o caminho delas. Estão engatinhando em alguns aspectos. Muito, muito.
Outros talvez não chegaram nem a engatinhar ainda. É. Entendeu? Eu acho que a parte talvez de ambiente e de embalagem esteja um pouquinho mais avançada. Depois, dentro das empresas de beauty, toda a parte de diversidade, ali eu diria que já se fizeram alguns passos importantes, porque a força de trabalho nesse mercado de beauty é uma força de trabalho com uma diversidade muito grande. Entendeu? Então, as empresas foram até levadas e empurradas pelos próprios empregados a agirem nessa área. Eu acho que hoje as políticas, o treinamento, grupos de trabalho e tudo, nessa parte já se vê um pouco mais de claridade no que tem. Mas, tem Davi, que se fazer. uma coisa interessante, na verdade, esse movimento de sustentabilidade, ele nasce na sociedade também, não é? Quando você tem hoje uma massificação da informação através da internet, onde tudo é muito rápido e, na verdade, a notícia acaba sendo o produto mais perecível do mundo, né? Porque em um segundo ele já caducou, né? Um shelf life muito curto. Dentro disso, as pessoas como um todo, elas começam em alguns lugares, logicamente, geográficos bem claros para nós hoje, como o norte da Europa, países escandinavos, não é? Que são os precursores desse movimento. O consumidor, em geral, ele está buscando esse tipo de produto hoje, né? Hoje ele faz pressão para ter um produto que tenha um stamp, que seja um produto sustentável, Sim. esteja dentro de uma cadeia de sustentabilidade, seja um produto debaixo de um protocolo ESG. Quer dizer, o próprio público hoje busca isso, né? Ele busca e ele tá... os jovens também estão cobrando também Exato, muito justo, isso, né? Justo. Eu diria que tem alguns níveis um pouco diferentes. Existe uma consciência muito clara. Eu acho que a consciência de toda essa parte, que seja de ambiente, que seja de ética, que seja de respeito à diversidade, de oportunidade à diversidade, eu acho que a consciência hoje ela é muito clara. Mas essa consciência ela tem que se transformar em uma atitude. Aí Por parte de quem? Da parte, primeiro da parte do consumidor. Aí eu identifico alguns pilares, eu não vejo só um pilar. Eu diria que primeiro da parte do consumidor. O consumidor é um gatilho importante em todo esse processo. Tá, Sim. beleza. Vou dar um exemplo, por exemplo. No mercado de beauty, em geral, as pessoas hoje estão procurando, ou elas falam, ou elas têm a consciência da embalagem, do recycling, né? De toda essa parte. Agora tem muito consumidor comprando produtos de maquiagem, de embalagens que não são nem recicláveis. Exatamente. Entendeu? Então, a atitude, ela está se movimentando, mas ela ainda não chegou àquele ponto extremo de dizer, não, eu não vou comprar esse produto. Ela não chegou a esse ponto. Ela não chegou a esse Exatamente. ponto. Mas o que acontece? Mesmo assim, essa consciência do consumidor, todo esse buzz que tem em volta disso aí, está empurrando. Então, ele está empurrando as empresas que elas estão tentando se mexer, mas aí, de repente, o que eu falei inicialmente, elas não têm uma estratégia clara. Eu preciso fazer, mas o que eu preciso fazer? Entendeu? Ainda tem talvez uma falta de conhecimento em algumas áreas. Aí depois vamos fazer uma coisa aqui no ambiente, vamos fazer uma coisa ali. E mesmo o consumidor, não, eu quero uma embalagem reciclável, mas aí o consumidor vai e compra uma embalagem de maquiagem, e tem tantos exemplos que não são nem recicláveis, porque são embalagens com vários componentes. Sim. Então elas não podem ser recicláveis. Não conseguem nem visualizar e o consumidor vai atrás e continua comprando. Então, eu acho que o primeiro passo de consciência foi dado. No passo de atitude, aí existem existe uma situação um pouco mais heterogênea. Sim, mas dentro das atitudes. Vamos imaginar o consumidor final, tá? Ele realmente, hoje, ele quer escolher um produto que tenha uma embalagem biodegradável, que esteja debaixo de um protocolo ESG, que seja um produto possivelmente vegano ou não, orgânico ou não, mas que tenha um protocolo ESG e de sustentabilidade na sua linha de produção, desde a matéria-prima até o produto final. Porém, a gente tem outros pilares, né? A gente tem um pilar do governo, que é um regulador, é um pilar regulador, e é um pilar muito, 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 muito sutil, porque ele pode pender para um lado. E, na verdade, não poderia, porque ele tem que ser regulador.
né? Você tem toda a questão da indústria satélite. Como é que a gente pode falar que a gente tem um produto, né, Ana? Um produto ESG hoje, mas será que a matéria-prima que Bem foi feita adequada. para colocar nesse produto, para produzir esse produto, Exato. ela foi feita debaixo de um protocolo ESG? Então, hoje, até a própria denominação do que é um produto que tem um stamp ESG é complexo, é complicado, que exige a intervenção do pilar estatal, exige, como muito bem diz o Davi, a questão da atitude do consumidor final, de fazer a escolha que tem um produto que tem aderência ao seu estilo de vida, seu estilo de vida e a sua filosofia de vida, e que seja um produto que realmente, dentro de toda a cadeia de abastecimento, toda a cadeia de matéria-prima, até o produto chegar na casa do consumidor final, esteja debaixo de um protocolo ESG. Complexo, né, Davi? Complexo, né, Ana? Complexo. Muito E complexo. ainda você vê que o consumidor final, às vezes, não faz nem a reciclagem corretamente, né? Você já percebeu isso? Principalmente aqui no Brasil. Esse é um ponto interessante, porque especialmente nos últimos 10 anos, né, eu morei nos Estados Unidos, vim aqui bastante para o Brasil, morei na Europa, existe uma diferença, nessa parte de ambiente existe uma diferença muito grande, muito, muito grande. A Europa, hoje, eu diria que entre esses 3 continentes, ela está muito na frente. Sim. A consciência do consumidor, eu me sinto aflito se eu tiver uma garrafa de vidro ou de plástico e não tenho um lixo para jogar. Sim. Entendeu? E Mas Aí entra eu a tua morei em atitude, Nova né? York e não há muitos anos atrás o lixo ainda é tudo. Então, quando eu estava fazendo Roma-Nova York, eu chegava em Roma, separava tudo. Eu chegava em Nova York, no escritório, e estava tudo lá no lixo único. Isso me deixava aflito, porque Sim. te cria uma consciência de um lado e depois ela te empurra a uma certa atitude, mas se depois todo o ambiente em volta de você não está preparado para suportar essa atitude, ela vai se perdendo com o tempo. E Então, hoje existe uma diferença. Por que em Roma é uma realidade isso e nos Estados Unidos não é? Por quê? O que muda de um país para o outro? Olha, é uma boa pergunta. Eu acho que a Europa começou antes. Sim. Então, existe um fator tempo aí. Depois, a Europa ela é um ambiente, digamos, geograficamente menor. Entendeu? As coisas têm que ser um pouco mais gerenciadas de um modo diferente dos Estados Unidos ou do Brasil, por exemplo, Sim. que o espaço não é um problema. Uhum. Então, o gerenciamento de todo o lixo teve uma coisa que começou há muitos anos atrás. E aí isso vai criando a consciência. Uma surpresa, um dos países que mais recicla hoje na Europa é a Itália. Um dos maiores índices de reciclagem. Mas foi a duras penas isso, né? Porque o Foi, governo, pelo porque visto, foi teve imposto pela lei, foi imposto exatamente. pelo governo, multas Isso, pesadas, as pessoas importantíssimo. tiveram que se adaptar. No começo funciona assim, né? A multa pesada cria Hábitos. o hábito, mas depois esse hábito vira uma consciência. E aí Isso. hoje é difícil ver uma pessoa que faça uma coisa errada. O índice de reciclagem na Itália, uns números que eu vi há um tempo atrás, era muito alto, acima de 70%. Sim. Enquanto em outros países, como por exemplo a Alemanha, a França, era em 50 e poucos por cento. Uhum. Então isso obrigou os italianos realmente a entrarem nesse clima. Eu tenho 5 lixos na minha casa, Uhum. entendeu? E tem que... É isso mesmo. Uau. Isso mesmo. Você sabe que eu fui visitar as reciclagens, né? As cooperativas, agora recentemente, e você fica assim abismado, porque o lixo ele vem totalmente misturado. Né? Então você vê o trabalho que essas pessoas têm, né? E que você vê que o Brasil ainda precisa de muito apoio, né? Ou muita conscientização a respeito disso. Esses pilares que conversávamos antes, né, eles têm que ser reforçados, não é? Na verdade, o governo tem que ter um ponto regulatório em relação a isso. A população tem que se conscientizar disso, na verdade, não olhando só hoje, mas olhando amanhã, olhando o Brasil ou qualquer país para os filhos, para os netos, para os bisnetos. Porque o efeito da não seleção adequada do lixo, da não ordenação em relação a criar uma reciclagem correta, o efeito negativo disso não é agora, gente. Já tá É daqui acontecendo. 10, 20, 30, 40, 50 anos. E é acumulativo. E retroceder para um ambiente mais puro, mais saudável, também demora seu tempo. Não é do dia para a noite. Então vamos pensar numa linha de tempo a longo prazo, quando a gente pensa em sustentabilidade. Voltando ao ponto inicial do consumidor, não, eu acho que essa consciência do consumidor, ela é o gatilho. Aí ela começa a criar uma certa movimentação.
As empresas falam, bom, eu preciso fazer alguma coisa. Às vezes não está tão claro no que tem que ser feito, entendeu? Aí eles começam a se movimentar. Sim. Às vezes essa movimentação é um pouco mais rápida, tanto na atitude do consumidor como o que a empresa faz é mais rápida. Se ela é muito lenta, ali entra o governo. A Comunidade Europeia já colocou leis de percentual de material reciclável nas embalagens plásticas. Entendeu? Então isso já está obrigando. Eu fiz uma consultoria outro dia para uma empresa e eles me chamaram porque eu trabalhei com marcas de esmaltes. Sim. Marcas profissionais, marcas consumidores. E eles queriam entender essa parte do mercado, mas era uma empresa mais da área técnica. Por quê? Porque a Comunidade Europeia está impondo também restrições às formulações. As formulações não são biodegradáveis, elas vão ter que se tornar biodegradáveis. Exato. E essas empresas técnicas queriam entender o mercado. Por isso que eles me chamaram para dar uma visão para eles. E eu falei, olha, infelizmente eu não acho que o consumidor hoje isso está alto na agenda dele, o esmalte biodegradável. Uhum. Porque se tivesse, ele não estava consumindo tudo que está lá hoje. Entendeu? Até a pessoa brincou, falou assim, não, tá bem claro, infelizmente não era o que eu queria ouvir. Então, isso vai acabar, provavelmente, sendo, digamos, empurrado muito mais por uma regulamentação do governo. Sim. Do que uma atitude do consumidor. Com certeza. As duas Nesse juntas, caso na verdade, específico. né? Sim, sim. Isso. Não, perfeito. E, Davi, me explica um pouco uma coisa. Qual é a tua visão em relação a... Como é que a empresa... Na verdade, a empresa, quando você fala em sustentabilidade, isso exige um investimento, logicamente. Uma mudança de mindset, um investimento, uma adequação de linha de produção, uma adequação do marketing que se faz também para o consumidor final. E, logicamente, a gente fala de bottom line nas empresas, né? A empresa investe 5, ela vai querer, na verdade, 10, não é? Então, ela precisa, para a própria existência da empresa ou perenidade da empresa, ela precisa disso. Como é que as empresas estão enxergando essa questão de que um protocolo ESG, um ciclo de sustentabilidade, também pode vir a favorecer o bottom line da empresa, o EBITDA da empresa? Como é que as empresas estão enxergando isso? E se elas estão enxergando, na verdade, essa seria a pergunta, se elas estão enxergando e como elas estão enxergando isso? Eu acho que hoje não está muito claro ainda qual é o benefício econômico. Eu acho que quando o consumidor é um pouco mais, entre aspas, agressivo na sua atitude, que quer aquilo, isso obriga uma mudança mais rápida, né? Sim. Aí as empresas têm que se adequar. Eu acho que existe também uma grande diferença entre começar do zero e ter que mudar uma coisa que está lá, né? As grandes multinacionais talvez tenham uma dificuldade maior. Eu vejo isso nas empresas de beauty e personal care. Elas, digamos, existe um conceito de responsabilidade que tem guiado uma série de mudanças das multinacionais. Agora, em beauty tem muito o que a gente chama as indie brands, que são as pequenas marcas que nascem de fundadores que têm uma ideia e tal. Muitas delas já nascem com o seu propósito, que é o purpose, dentro do ESG. Então, sim, é diferente. É diferente. Entendeu? Eu fiz um projeto muito interessante há uns anos atrás para duas senhoras na Suíça. Foi isso que eu tive, essa vida temporária ali em Zurique por 6 meses que eu fui e voltei. E foi muito interessante, porque isso foi mais ou menos há 5 anos atrás. Elas, como pessoas, já tinham esse conceito do ambiente, da embalagem extremamente forte. Para dar uma ideia, 5 anos atrás, uma delas era já uma que tirava o alumínio da pasta de dente para jogar ele separado. Hoje, depois de 5 anos, já tem muita gente que não faz isso. Não faz. Entendeu? Mas aquilo é um alumínio. É pequenininho, mas é um alumínio. Uhum. Ela já fazia isso. Então, tinha um conceito muito forte. Nós tivemos que mudar várias embalagens da linha de produto, porque uma delas em particular tinha esse veto, não. Essa embalagem eu não vou colocar, porque ela não é reciclável. Então, eles já começaram, digamos, na direção certa, com o passo certo. Uhum.
E hoje é uma marca que está aí, é uma marca importante e tal, e está indo bem. Mas eu acho que isso demonstra como essa atitude já faz ir na direção certa. Eu acho que para quem está começando businesses, para indie brands, ou começando, entrando numa área nova e tudo, é fundamental já partir com esse pé no lugar certo. Uhum. Porque aí depois vai ter muito menos necessidade de correr atrás do prejuízo. Sim. Hoje as grandes empresas estão tendo que mudar. Essa lei de uma percentual de material reciclável que está em todas as garrafas de plástico, de bebidas, de cosméticos, imagina de shampoo, que está entrando em vigor daqui a alguns anos na Europa, vai fazer as grandes marcas das multinacionais que estão por aí nos supermercados, lojas de departamento, vão ter que mudar. Elas vão ter que mudar. Mas elas estão já nesse processo de mudança hoje, especialmente na questão das empresas que fornecem matéria-prima, né? Porque, na verdade, não são empresas verticalizadas. Tem algumas empresas indie brands que conhecemos no mercado, tem uma na Argentina, também na Patagônia, que produz a matéria-prima para depois finalizar o produto em outra localidade fabril. Na verdade, mas são empresas que verticalizam o processo ao ponto de produzirem a própria matéria-prima ou princípio ativo primordial para confecção do produto final. Então tem essa realidade, mas tem também a realidade de empresas com uma grande maioria que eu, sinceramente, eu não vejo que começaram ainda esse trabalho de trabalhar junto aos fornecedores para que essa multiplicação do protocolo ESG se expanda rapidamente. Porque talvez essa seja a única forma de expandir isso de uma forma rápida, né? O controle hoje dessa cadeia toda de produção, eu diria que ele talvez seja um ponto fraco hoje dentro de todo o ESG. E provavelmente nas grandes empresas ele é um controle um pouco mais com uma imposição, uma rigidez, mas não como um controle realmente. Uhum. Então eu quero isso, mas se você fala que você me oferece isso, eu tô ok. Eu não vou lá realmente ver se você está fazendo isso, se esse protocolo é justo. Então eu acho que ainda ele tem que evoluir bastante. Mas isso é uma bomba relógio, então? Eu acho uma bomba relógio? Bom, vai depender de quanto os governos vão ser rígidos, né? Exatamente. Se a gente pensar um extremo, será que um dia algum governo vai falar aqui não tem mais plástico? Porque se a gente pensar, o plástico tem menos de 100 anos. Sim. Né? E em menos de 100 anos criou uma situação importante. Você já está vendo alguma coisa parecida? Hoje já o governo, as empresas, os governos estão trabalhando em uma série de alternativas. Todas essas alternativas, a reciclagem, a redução de plástico em algumas embalagens e tudo, vai ajudar? Pode ser. Agora, se chegar um momento em que isso aí não estiver resolvendo, vai precisar de algumas decisões. Talvez isso venha daqui a muito tempo. Né? Mas eu acho que esse é um ponto importante. Muito. Hoje, essa cadeia não é, eu diria que é um ponto fraco nesse controle. Mas tudo começa de novo no consumidor. Se o consumidor fala, eu não vou comprar esse produto porque eu quero uma embalagem diferente, ele empurra toda a cadeia lá para trás. Entendeu? Então, porque eles são obrigados a mudar isso. todos os ingredientes. Exato. Por exemplo, no skincare, né, nos cremes, cosméticos e tudo, a formulação clean pegou. O consumidor realmente deu uma atenção muito importante. O clean que você fala sem parabeno, sem sulfato. Exato, sem uma série de ingredientes que ou são ruins para o ambiente ou são ruins para as pessoas. Exato. Entendeu? Isso é uma coisa que pegou muito forte e hoje praticamente é difícil ver um produto que vá para o mercado que não tenha uma formulação clean. Então, essa atitude do consumidor um pouco mais radical nesse ponto empurrou todo o mercado. Empurrou o mercado até a parte dos fornecedores das matérias-primas. Sim. Na embalagem já um pouco menos, como eu falei, ainda está se comprando embalagens que não são nem recicláveis. O que na Associação Brasileira de Embalagens, né, que fui em algumas reuniões, eles colocam muito que o preço para o consumidor final de uma embalagem reciclável, às vezes, é muito alto, né? Então, assim, tá se mudando um pouco isso, mas ainda continua inacessível. Então, tipo, eu vou gastar isso. Às vezes, a pessoa que não tem condições, ela, às vezes,
tem essa atitude, entendeu? Eu acho que aqui as empresas precisam repensar o modo de desenvolver esses produtos. Que desenvolver os produtos e as embalagens do mesmo jeito, mas tentar só fazer elas virarem recicláveis é um pouco como aquele brinquedinho de criança que tem o quadrado, o triângulo e o círculo, e é tentar colocar o círculo no quadrado, ou o triângulo no quadrado, sabe? Não vai entrar. Então eu acho que se precisa também repensar um pouco todo esse processo de desenvolvimento de produto. Sim. Esse trabalho que a gente fez lá na Suíça foi interessante, porque os produtos não saíram mais caros. Uhum. Mas nós tivemos que buscar uma solução alternativa. Sim. Em vez de ter, por exemplo, aquele tipo de canetinha que você vê Sim. muito nos concealers, nas maquiagens, nós fomos para uma embalagem um pouco parecida com a embalagem do esmalte. Um pincel, uma tampa de vidro, dentro o líquido lá dentro, completamente reciclável. Tudo, todos os materiais recicláveis. Legal. E o efeito final é o mesmo, que são 2 pincéisinhos. Sim. Entendeu? Sim. Então, eu acho que ali tinha um exemplo muito interessante, porque tinha uma filosofia muito clara, uma estratégia da marca muito clara de querer ser 100% com materiais recicláveis. Mas aí eu vou agarrar, vou aproveitar esse gancho que você está dando agora, essa abertura, eu vou colocar uma coisinha, um pouquinho de pimenta nessa conversa, não é? Na verdade, quando você fala de que foi feito algo diferente na embalagem, algo olhando fora da caixa para poder oferecer, na verdade, para o consumidor um produto de um preço sem mexer no preço, mas de uma qualidade do ponto de vista de sustentabilidade melhor, mais apropriado, você está dizendo, na verdade, que essa decisão vem do topo da pirâmide, correto? É uma vontade dos donos da empresa, ou do CEO da empresa, do presidente da empresa, para que seja seguida essa doutrina. Porque hoje você tem muitas empresas, e a pimenta vai aí, porque hoje você tem muita empresa que usa o nome ESG, ao meu ver, falo em primeira pessoa, de forma inadequada, como movimento de marketing somente. Porque você tem tá toda, na moda, toda a razão. é legal, é bacana, mas qual é o fundamento disso? De quem veio? Onde nasceu? Qual foi o fato gerador? Qual foi o fator gerador para que isso acontecesse? Qual foi o fator motivador? Isso é esse exemplo da Suíça, ou mesmo o exemplo da marca de skincare da Patagônia, é um propósito dessas marcas. Essas marcas têm isso como um propósito, está dentro da alma da filosofia, então elas vão buscar essas alternativas para desenvolver dentro da filosofia. É um pouco mais difícil nas empresas que já estão estabelecidas, empresas grandes. Sim. Entendeu? Muitas marcas protocolo. muito premium de cosméticos, se vocês forem olhar, muita embalagem ainda não é reciclável. E o consumidor está comprando. Tá. Entendeu? Vai chegar uma hora que esse consumidor mais radicalmente vai falar, não. Então, se essas empresas não se prepararem, não tiverem realmente claro uma estratégia, não tiverem claro o que elas têm que fazer, isso vai virar um custo. Enquanto que se elas estiverem ahead of the game, isso aí talvez seja um benefício. Exato. Um benefício, Entendeu? exatamente. Eu acho que esse é um ponto importante. As empresas têm que ter um pouco mais de claridade na estratégia e tem que se mexer. E não ser só reativa. Hoje eu acho que existe um ambiente muito reativo. Eu acho que na parte de diversidade ela começou reativa e as empresas entenderam que tem um benefício grande. Por quê? Porque ali estamos tratando com as pessoas, né? Sim. Então, toda a força de trabalho, as pessoas dentro da empresa estão mais contentes se o ambiente da empresa é melhor. Sim. Então, ali eles estão vendo um grande benefício em ter uma grande transparência, em dar oportunidades para todo mundo, em dar suportes, entendeu? Eu trabalhei numa empresa que tinha grupos de trabalho específicos para minorias, para o equilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal, para ajudar as mulheres que tinham uma família ou tinham que cuidar de filhos, e cada um desses grupos de trabalho tinha como sponsor uma pessoa do board. Sim, olha que bacana. Eu era sponsor dos milênios, do grupo dos milênios. Eles me escolheram como sponsor deles. E foi interessante porque eu perguntei, por que vocês me escolheram, né? Sim. E falaram, porque você é uma pessoa que tem vida fora do trabalho. É isso.
Por quê? Porque eles estavam nesse grupo dos milênios, eles estavam buscando um pouco mais desse equilíbrio. Eu acho que a gente até viveu um outro tempo que o consumo nosso dentro do ambiente de trabalho e o estresse, a pressão, era realmente muito grande. Eu acho que uma coisa interessante dessas gerações novas é que estão tentando reequilibrar um pouco. Isso é muito importante. Eu acho que a palavra equilíbrio é certa, porque não pode ir muito para outro lado também, né? A gente já viu muito exemplo de gente pegando um gap year sem ter nem começado a trabalhar. Então eu tenho uns exemplos um pouco do outro lado também. Mas eu acho que isso é uma coisa importante. Essa parte de diversidade, na minha opinião, de toda tomar conta da força de trabalho e tudo, as empresas estão mais proativas. Eu acho que isso é muito positivo para as pessoas em geral. Bom, legal, Davi. Então, em relação a essa questão de que essa mudança muitas vezes pode estar vindo do topo da pirâmide para a base da pirâmide na empresa, como é que você vê essa questão? É permeável esse ambiente na empresa e as empresas estão prontas para transmitir uma visão ESG dentro de todos os níveis da empresa? Como é que você enxerga isso? Eu acho que poucas empresas estão hoje preparadas para fazer isso a todos os níveis. Poucas empresas. Eu acho que existe nos ambientes altos essa vontade de fazer. Sim. Mas ela tem que se materializar, como eu já falei, numa estratégia clara. Só que isso aí, essa visão que o topo da empresa vai passar para a empresa não é suficiente. Eu acho que aí precisam de algumas ferramentas para fazer as coisas acontecerem. Uma coisa que a gente sempre falou, se está no objetivo do ano das pessoas, acontece. Se não está no objetivo, não acontece. Então eu acho que essa claridade da estratégia que gera os planos, que vão gerar objetivos individuais de cada pessoa, entendeu? Se é uma pessoa de desenvolvimento que tem o objetivo, que tem que criar produtos de um certo jeito, sustentáveis ou sem alguns ingredientes, e está nos objetivos dessa pessoa, vai acontecer. Sim. Se não tiver lá, não vai acontecer. É uma coisa clara do ser humano, a não ser que seja um muito romântico que está indo atrás desse caminho. Não, toma lá da cá, né? Então, eu acho que depois um aspecto muito grande é a cultura da empresa. Sim. E aí entra treinamento, entra os executivos, o topo da empresa, né, fazendo o walk the talk, quer dizer, o que eles falam, eles fazem. Isso. Passando a mensagem certa dentro de toda a empresa. Porque se um executivo dá uma certa imagem, uma visão, depois vai e toma uma decisão completamente contra, ele está enfraquecendo essa cultura dentro da empresa. Então eu acho que esses aspectos, a estratégia, a claridade na visão do que quer se fazer, a criação de um plano, a definição dos objetivos e a parte da cultura dentro da empresa são fundamentais. Por que essas indie brands já nascem assim com o propósito? Porque é a cultura dessa indie brand está dentro dessa empresa. Sim. Ninguém vai pensar em fazer uma coisa que vai contra o ambiente ou até desenvolver uma embalagem que é ruim que não é reciclável. Por quê? Porque já está dentro ali. É o que está no DNA. É o que se fala no dia a dia. Então, ninguém vai falar, olha, mas vamos fazer uma exceção aqui. Entendeu? Não vão fazer. Então, está dentro do DNA. Esse DNA precisa ser criado em empresas grandes, que obviamente é muito mais difícil, porque são culturas que vêm de décadas, né? Mas essas empresas grandes, Davi, na verdade, você está vendo hoje um movimento muito grande de compras de indie brands, especialmente no mercado de beauty e de alimentar, que as empresas grandes estão comprando até por 15, 20, 30 vezes o EBITDA dessa empresa. Na verdade, o que elas querem adquirir? Elas querem adquirir o que a Ana Paula falou, o DNA. Elas querem adquirir o fingerprint, a impressão digital, na verdade, que elas não têm como empresas grandes, porque elas não foram fomentadas, não cresceram e não têm a visão, na verdade, ou a credibilidade, entre aspas, para, na verdade, vender um produto adequado para a aderência desse novo público, não é? Essa é a grande realidade. Então, elas acabam comprando a história, comprando o DNA de indie brands e, logicamente, usando as plataformas gigantescas que elas têm a nível mundial para criar um leverage, para criar uma alavancagem dessas indie brands nas plataformas de empresas grandes.
seja em beauty que em alimentar. Hoje em dia a gente está vendo muito esse movimento, né, Davi? Tá. Uma coisa bem interessante aqui, vou falar alguma coisa até que um pouco polêmica. Na minha opinião, as empresas grandes em beauty nos últimos 15, 20 anos, elas perderam a capacidade de criar marcas novas, de criar conceitos novos. Elas perderam. Muito pouco saiu das empresas grandes. E aí, entre 2010 e 2015, o mercado de beauty sofreu uma grande transformação. Por quê? Porque toda a parte de social media abriu as portas para essas indie brands. Aí, as pessoas que tinham esse seu sonho de ter a marca delas, com a personalidade, a alma delas, começaram a criar essas marcas dentro dessa filosofia quase que pessoal. Pessoal, E fabricar essas marcas ficou muito fácil. Porque hoje tem muitos que nós chamamos TPMs, Third Party Manufacturers, que fabricam para eles. Então, de repente, o mercado, em alguns anos, se transformou. E aí muitos retailers começaram a lançar essas marcas pequenas. Por quê? Porque especialmente essa geração mais jovem, os millennials, começou mais com os millennials, começaram a ir atrás dessas marcas. Essas marcas davam o propósito, eram marcas que pareciam mais verdadeiras, traziam mais inovação, vinham um pouco com um posicionamento mais fresco. Os millennials começaram a ir atrás e aí os retailers começaram a listar essas marcas. Aí chegou um momento que as empresas grandes, um pouco mais dinossauras nesse processo, começaram a adquirir. E é verdade o que você falou, existiram M&As de 30 a 40 vezes o EBITDA dessas marcas pequenas. Elas eram marcas de 70, 100 milhões de dólares mais ou menos, com um bom nível de lucro, e as empresas grandes foram lá e compraram por 30, 40 vezes o EBITDA dessas empresas. Por quê? Porque essas empresas grandes não estavam mais conseguindo criar essas marcas novas. E esse processo é um processo que hoje ele está bem consolidado no beauty. Sim. Tanto que aí muitos fundos de investimento, o que eles fizeram? Eles entenderam que se eles chegam bem no começo e depois estão ali no momento de vender para as empresas grandes, o multiple deles é muito grande, o retorno é muito alto. Então também os fundos de investimento começaram a colocar muito dinheiro nesse processo. Isso porque, voltando ao nosso assunto de ESG, essas marcas eram marcas verdadeiras ali. Elas estavam respeitando a diversidade, elas estavam respeitando o ambiente, elas estavam procurando produtos particulares, formulações que eram verdadeiras, não era só marketing. Exato. Entendeu? Exato. É isso que, toda essa dinâmica que mudou muito o mercado de beauty desde 2010, mais ou menos. Olha. E como é que você vê essa tendência agora para o futuro? Ela vai se manter? Vai continuar se mantendo até que ponto? Eu acho que, aí tem algumas direções. Eu acho que esse interesse em comprar marcas, de comprar indie brands por parte dos fundos e das empresas grandes vai continuar. Talvez com um pouco mais de critério. Acho que os 30, 40 entendeu? Um ponto de interrogação se vão continuar nesse nível ou não. Mas eu acho que isso vai... Por quê? Porque essas marcas pequenas continuam sendo muito criativas e continuam sendo muito reais. Tem uma pessoa por trás, tem um founder. Isso é um ponto na indie brand interessante. A indie brand tem uma pessoa, tem um nome e sobrenome por trás dela, entendeu? A pele em um jogo, né? Skin game. Então, eu acho que essa tendência um pouco ela vai continuar. Agora, existe uma direção própria na parte de sustentabilidade, tudo isso aí, que as empresas grandes têm que se mover mais rápido. Eu acho que isso é uma coisa fundamental. Eu acho que se elas se moverem rápido, esse custo vai ser um investimento. Se elas demorarem para se mover, esse custo vai ser um custo, porque vai ser uma coisa reativa. Exato. Então, eu acho que esse trabalho ainda precisa ser feito com mais velocidade, com mais critério, com mais força. Senão nós vamos voltar um pouco a esse exemplo do esmalte. Entendeu? As empresas não estão se mexendo, tem algumas poucas marcas, algumas poucas indie brands biodegradáveis, o consumidor não está comprando essas marcas, o governo vai impor uma
uma legislação e o mercado vai se mudar, vai ter que mudar radicalmente. E desenvolver o esmalte, eu te digo, é um desenvolvimento complicado, de vários anos. Então a empresa vai ter que correr atrás disso aí. E aí o investimento provavelmente vai ser mais alto, vai ser um custo. Sim. Esse investimento. Não, que bacana. Nossa, que papo gostoso, né, Ana? Né? Nossa, daria para ficar aqui horas e horas e horas conversando com o Davi aqui, compartilhando com a gente de forma muito generosa essas informações todas, esses insights, essa visão, na verdade, sem entrelinhas, direto ao ponto e sem maquiagem, feitas para você que nos assiste. Davi, duas mensagens, tá? Uma para o ambiente corporate, para a gestão. O que você daria de mensagem para os presidentes de empresas hoje que estão nos ouvindo, estão assistindo o nosso programa, e para o público em geral, na verdade, como que o público poderia se posicionar nesse momento de tantas incertezas que a gente está vivendo hoje a nível mundial. Compartilha com a gente isso, por favor, Davi, essa tua visão. Na primeira parte, eu diria que toda, digamos, essa direção de todo o ESG não é uma moda. Eu acho que eu nem chamaria uma tendência. Eu acho que é uma realidade, é um tsunami. Que ele vai acontecer. Então, ou o pessoal se afastou da onda do tsunami, ou a onda vai empurrar as empresas. Então, eu acho que precisa de uma certa realidade e de ser proativo nisso. Não tem aonde escapar. E por isso que criar uma estratégia clara para as empresas logo do início, na minha opinião, é fundamental. Porque ninguém vai poder fazer tudo. As empresas vão ter que... As boas estratégias são escolhas, né? As empresas vão ter que fazer escolhas de para onde elas vão. Sim. Então, eu acho que isso seria a minha mensagem. Entrar nesse assunto, entender e não tratar ele só como uma ferramentinha de marketing, porque não é. Como eu falei, não é nenhuma tendência, não é nenhuma moda. É uma realidade. Isso vai mudar. Então, precisa se adequar a isso aí. Perfeito. Eu acho que é importante. O mercado europeu, em algumas coisas, está mais avançado. Eu acho que nessa parte de ambiente, de embalagem, está mais avançado. Pode ajudar os Estados Unidos, pode ajudar o Brasil a olhar um pouco o que está acontecendo, né? Eu acho que os Estados Unidos hoje, nessa parte de talvez gerenciamento dos funcionários, de oportunidades e tudo, está um pouco mais avançado até do que a Europa. Entendeu? A Europa tem muita vontade, mas obviamente tem muitas... As leis engessam um pouco muito as empresas também, né? É um mercado muito mais regulado nesse ponto de vista. Então ali eu acho que tem uma série de exemplos interessantes que podem vir no caso dos Estados Unidos nessa área em particular. Então isso que eu diria, é uma realidade. O pessoal tem que se mexer. Quanto ao segundo ponto, é realmente um momento de muita incerteza agora. Eu aprendi uma coisa interessante, né? Não é um momento negativo que determina, sabe, o quanto as pessoas investem, procuram e fazem. Durante o Covid, que era um momento muito negativo, tinha um momento, uma perspectiva muito forte, muito positiva. Para mim estava chovendo projetos, o pessoal olhando para 2021, porque tinha uma perspectiva interessante e positiva de sair do Covid. Eu acho que impacta, não é um momento negativo, mas é a incerteza. Infelizmente, nesse momento, eu acho que estamos num momento grande de incerteza. Sim. Ela começou com o que aconteceu entre a Rússia e a Ucrânia, começou a gerar na Europa muito mais, talvez, do que fora naquele momento. Agora, obviamente, a situação entre Israel, faixa de Gaza, está alimentando, criando mais ainda essa incerteza. E isso deixa muita gente um pouco parado, sem saber o que fazer. Eu diria que, no meu ponto de vista, isso é um momento de grande oportunidade. Que talvez seja o momento das empresas se mexerem. Sim. Se prepararem. Porque a hora que acabar esse momento de incerteza, quem for se mexer naquele momento vai estar tarde. Isso vale para as pessoas também, não é? Isso vale para as pessoas também, em geral. Entendeu? Eu acho que as pessoas também, nos seus projetos pessoais e tudo, elas têm que pensar um pouco nisso. É óbvio, tem que se mexer com um certo critério. Não tem que refletir bem.
mas não é um momento de deixar essa incerteza, deixar a gente parado, Sim. tanto no âmbito pessoal como no âmbito profissional. Eu acho que, né, o meu avô tinha essa frase que ele falava sempre: aonde tem crise tem oportunidade. Exato. Ele usava essa frase, o meu avô. Ele foi uma pessoa de uma família muito humilde que se deu bem. Era um período que se trabalhava e conseguia progredir na vida. E ele dizia isso, que nos momentos mais difíceis era a hora de procurar, porque a hora que esse momento voltava ou dava sinais, quem estava preparado era quem poderia colher melhor. Eu acho que um pouco, apesar da incerteza, eu me prepararia. Especialmente porque nessa outra parte de ESG é uma realidade, como eu falei. Então, não é o momento de ficar parado esperando. Eu acho que é o momento de se preparar. Não, perfeito. Perfeito. É Ana isso. Paula, acho que nossa jornada aqui com o Davi está terminando. Sim, Queria te foi agradecer muito por ótimo. mais essa jornada. Obrigada. Davi, muito obrigado. Obrigado por estar aqui conosco, com a Ana Paula e comigo e com o nosso público. Compartilhar com a gente de uma forma tão generosa tantas informações, tantos insights e experiência de vida. Muito obrigado. Para mim foi um prazer, foi um papo muito gostoso, descontraído, mas acho que com um ótimo conteúdo. Agradeço o pessoal que teve a paciência, assistiu até agora também. Espero que tenha sido bem interessante. Até mais. Pessoal, estamos chegando ao final. Muito obrigado. Para o próximo Sem Maquiagem, espero você lá, um programa sem entrelinhas, direto ao ponto, feito para você. Até lá.